Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 3. Se você abrir lá no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Deus amado. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. Lamentações, capítulo 3, primeiro versículo. O texto sagrado nos diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra a minha mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção, todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus irmãos, por favor, tome seu assento. Glória a Deus. Tem o texto aberto, porque voltaremos a ele. Meus irmãos, algumas experiências pelas quais passamos, por vezes, acabam marcando a nossa identidade. Às vezes passamos por momentos tão gratificantes, tão alegres, de tanto júbilo, ou o contrário, por momentos tão difíceis, por desertos tão difíceis de serem vencidos, que essas experiências dolorosas acabam marcando profundamente a nossa identidade. Quase tem o poder de definir quem nós somos. Não fosse a graça do Senhor, de fato, algumas experiências acabariam imprimindo em nós a nossa identidade. Quem é você, Jeremias? Se pudéssemos perguntar para esse grande homem de Deus, nos seus dias: quem é você, Jeremias? Qual a sua identidade? O que mais marca a sua vida? Como você se define? Quem é você, Jeremias? Alguém poderia responder que Jeremias, de fato, foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Teve um ministério muito usado por Deus, que durou mais de 40 anos. Porém, foi um homem extremamente impopular nos seus dias.
Isso porque era um profeta firme e fiel à palavra de Deus. A sua mensagem, a sua profecia sempre foi de extrema fidelidade àquilo que Deus havia entregado ao seu coração. Por muito tempo ministrou contra o pecado, profetizou que o povo precisava se arrepender e voltar a Deus. O povo ignorou suas palavras. Por fim, começou a profetizar por ordem de Deus que logo Deus traria uma destruição terrível sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. Isso era inevitável. E em breve seriam levados para o cativeiro. E muitos morreriam no cativeiro. Com isso ele se tornou de fato um homem bastante impopular. Teve um ministério muito isolado, por conta da sua firmeza e da sua fidelidade à mensagem que Deus havia trazido. Mas apesar disso, o seu nome ficou marcado na história de Israel. O seu nome ficou marcado para todo sempre entre os anais do povo de Deus. Inclusive nos dias de Jesus, o seu nome ainda era lembrado como um dos maiores profetas que já haviam nascido. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos: o que os homens dizem a meu respeito? O que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? Isso está registrado em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 nós lemos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum outro dos profetas. Havia uma crença estranha entre o povo de Deus, mas havia essa crença que Jesus Cristo, com os sinais que operava, com os milagres que fazia, com a autoridade que tinha de Deus, alguns achavam que ele era João Batista ressuscitado, outros que ele era Elias, e alguns achavam que ele era Jeremias, que havia ressuscitado de alguma maneira na pessoa de Jesus Cristo. Tamanhos sinais e prodígios que Jesus realizava. Se perguntássemos para Jeremias nos seus dias: quem é você, Jeremias? Apesar desse grande homem de Deus, do seu grande vulto, do seu grande nome, da sua grande fama que ficou registrada até hoje, Jeremias certamente responderia: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Algumas experiências marcam nossas identidades. Meus irmãos, falando um pouco sobre o livro de Lamentações, de forma bem resumida, foi escrito após a queda de Judá e antes da restauração de Jerusalém. Então, nesse período de tempo, depois que Judá caiu e o povo de Deus foi levado para a Babilônia, para o cativeiro, entre esse período até o momento da restauração pelos cativos. Isso nos dá então uma data entre 586 a.C. a 538 a.C. O livro todo é um poema muito lindo. Um poema composto de 5 capítulos, ou melhor dizendo, 5 poemas, compõem o livro de Lamentações. Poemas escritos em forma de lamento. E todos eles têm algumas características peculiares. E algumas delas são correntes em todos os poemas. A queixa contra as adversidades, a queixa contra as dificuldades, essa sinceridade de dizer: a minha alma está aflita, o meu coração não se aguenta. Essa queixa contra as adversidades é uma das características comuns em todos os poemas. Adversidades que foram toleradas por Deus, por vezes, nas palavras do profeta, adversidades que foram causadas pelo próprio Deus. Uma outra característica que é comum em todos os poemas, ou em todos os capítulos, é o testemunho de confiança. Apesar da dor, do sofrimento, das adversidades, apesar da sinceridade em expor o que está no coração diante de Deus, os poemas não
deixam de testemunhar da confiança que ainda existe em Yahvé, o Deus de Israel. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei. Glória a Deus. Uma outra característica comum em todos os poemas é o apelo pelo livramento, é o clamor pelo socorro, pelo livramento de Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Uma outra característica comum em todos os capítulos é a certeza de ser ouvido por Deus. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Meus irmãos, há muito tempo, há muitos anos, o profeta Amós já havia falado sobre o grande dia do Senhor. Em Amós capítulo 5, versículo 19, nós lemos: é dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostado a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? O profeta Amós já havia falado sobre o dia do Senhor, e seria um dia terrível, um dia em que o povo iria experimentar da ira de Deus por conta do seu pecado. E agora, neste livro, de fato, o dia do Senhor chegou. O dia da ira do Senhor havia chegado. Nós lemos nesse livro palavras que são muito semelhantes com as palavras que encontramos no livro de Jó, porém com uma diferença muito importante. No livro de Jó nós vemos muita perplexidade. Jó não sabia o motivo pelo qual estava sofrendo. Jó, na verdade, queria desesperadamente uma audiência com Deus, porque ele sabia no seu interior e defendia isso, que ele era um homem justo, nada havia feito para merecer tamanho castigo, tamanha crueldade, tamanho sofrimento. Em Jeremias, ou melhor dizendo, em Lamentações de Jeremias, nós não encontramos essa dúvida, essa perplexidade, porque o profeta sabe muito bem porque é que estão sofrendo a ira de Deus, porque estão vivendo o dia do Senhor. Em todo o livro, o centro de todo esse sofrimento fica muito claro que é a ira de Deus. Não é que os inimigos são fortes. O problema não é que a Babilônia tem um exército muito mais poderoso do que o povo de Deus. O problema não é esse. O povo de Deus já havia enfrentado exércitos infinitamente maiores e mais poderosos e saído com vitória. O problema não era a Babilônia. O problema era o pecado. O que trouxe a ira de Deus sobre o povo é o pecado, em que o povo havia se afundado por anos, por décadas a fio. E agora estavam vivendo o dia do Senhor. Estavam vivendo sobre a ira de Deus. Uma ira justa e necessária. Deus havia anunciado através dos profetas que o povo precisava se arrepender. Deus havia profetizado através dos seus homens contra o pecado. Muitas e muitas advertências severas que foram ignoradas, desprezadas pelo povo de Deus. E agora estavam vivendo, enfrentando, experimentando a ira do Senhor. Veja comigo os versículos do 1 ao 5. Eu quero dividir essa exposição em dois temas distintos, porém que andam sempre juntos para aqueles que confiam em Deus: a dor e a esperança. É bem provável que alguns de nós, ou alguns dos nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, mas nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais, tenham vivido dias de dor, dias de sofrimento. Se não vivemos, certamente ainda viveremos. Mas é fato que, embora sejam temas distintos, dor e esperança, para o povo de Deus, eles sempre andam juntos. Nós nunca perdemos a esperança no nosso Deus. A primeira parte, então, do texto que lemos retrata esses dias de dor.
Jeremias estava vivendo, o povo de Deus estava vivendo dias de dor. Versículo 1 ao 5: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Meus irmãos, logo no início, eu sou o homem que viu a aflição. Do hebraico, oni, traduzido para nós como aflição. Oni tem o sentido de pobreza, miséria. Eu sou o homem que viu o meu povo, o povo de Deus, vivendo na mais profunda miséria. Eu sou o homem que viu a aflição, a miséria, pela vara do furor de Deus. Versículo 5: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. A palavra dor, no hebraico, telahá, para nós traduzido como dor, tem o sentido de labuta, dificuldades, provação, cansaço. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dificuldades, me cercou de provações, me cercou de cansaço, a ponto da minha alma desfalecer. Eu sou o homem que viu a aflição. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de labuta, dificuldades, provação, cansaço, me cercou de dor. Mas Jeremias tinha uma certeza muito clara, e uma certeza também muito dura, muito difícil de ser aceita, a não ser por aqueles que de fato já amadureceram na fé. A certeza de que Deus havia trazido essa dor à nação. Um pouco mais adiante no livro de Lamentações, nos versículos 38 e 39, ainda do capítulo 3, Jeremias escreveu: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se vamos reclamar, ele dizia para a nação, então, que reclamemos da nossa miséria, do nosso pecado, dos nossos erros, e não de Deus. Meus irmãos, nós vivemos dias, e não é de hoje, nas últimas décadas, principalmente nessa última década, há uma tendência muito grande de negarmos, ou tentarmos negar, que o mal, a dor, o sofrimento, a correção venha de fato de Deus. Nós tentamos polarizar para o outro extremo, que é de fato totalmente oposto. E tentamos enfrentar a dor e o sofrimento afirmando que tudo isso é obra do diabo. E tendemos para uma batalha espiritual. Tudo acaba virando batalha espiritual. Está em sofrimento, está em luta, está em tribulação, enfermidade, isso é coisa do diabo. E nós vamos batalhar, e orar, e fazer o que for necessário. Por favor, me entenda. Eu não estou dizendo que não existe batalha espiritual. Claro que existe. Não estou dizendo que muitas coisas, de fato, são obras do diabo. O diabo, de fato, tenta contra as nossas vidas. Porém, a tendência das últimas décadas é achar que tudo é obra do diabo. Nós meio que afastamos do coração e da mente a hipótese de que Deus de fato traga dor e sofrimento ao seu povo, propositalmente, como parte do seu plano soberano, como parte da sua correção, como parte do nosso crescimento de fato necessário. Nas palavras de Jeremias, isso nunca ocorreu. Jeremias compreendia bem que Deus governava soberano. Deus é soberano. Aleluia. E não há nada que possa impedir a sua vontade. Veja os verbos utilizados
em cada versículo. Versículo 2: Ele me levou e me fez andar em trevas. No versículo 3: Ele volveu contra mim a mão. No versículo 4: Fez envelhecer, Ele fez envelhecer a minha carne. Despedaçou, Ele despedaçou os meus ossos. No versículo 5: Edificou, provável, é evidente, Ele edificou contra mim e me cercou de veneno. Versículo 6: Fez-me habitar em lugares tenebrosos. No versículo 7: Cercou-me de um muro, agravou-me com grilhões. Quem fez tudo isso? Deus. Versículo 8: Ele não admite a minha oração. Versículo 9: Fechou os meus caminhos. Versículo 10: Fez-me como um urso à espreita. Versículo 11: Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Versículo 12: Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Versículo 13: Fez que me entrassem no coração as flechas. Versículo 14: Fui feito objeto de escárnio. Deus me fez objeto de escárnio. Versículo 15: Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Versículo 16: Fez-me quebrar, cobriu-me de cinza. E versículo 17: Afastou-me a paz, ou melhor, afastou a paz de minha alma. Para Jeremias estava muito claro. O problema não era os babilônios. O problema não era a ação do inimigo. A questão era que Deus havia trazido tudo isso. E havia trazido tudo isso por conta do pecado do povo. O povo precisava aprender. Todavia, meus irmãos, como eu disse, para o povo de Deus, desde Israel até a igreja, e sempre será assim, a dor, que é momentânea, nunca estará dissociada, separada da esperança. Deus sempre deixou uma esperança no seu povo. Ainda que na tristeza de Jeremias, em alguns momentos, na sua queixa, e veja, aqui eu não estou falando, por exemplo, quando ele diz, versículo 8, ele não admite a minha oração. Jeremias está dizendo isso. É o que passa pelo coração de Jeremias. Deus não está dizendo, não orem, porque não ouvirei a oração de vocês. Muito pelo contrário, Deus é uma palavra de esperança. Mas no coração do profeta, no momento de maior dor, ele chega a pensar, de que me adianta orar? Às vezes pensamos assim também. Mas é importante termos sempre, de uma forma muito clara no coração, que a dor nunca estará separada da esperança. Mesmo passando por momentos difíceis, não compreendendo, ainda assim, de uma forma inexplicável, o nosso coração, quando é tomado pelo Espírito Santo de Deus, se enche de uma esperança que ninguém mais pode compreender. Essa esperança é Deus que coloca em nosso coração. Jeremias tinha diante de si, a nação de Israel tinha diante de si uma equação, uma dúvida muito difícil. Se Deus é soberano, e se nós somos o povo de Deus, por que tanta dor? Por que tanta dificuldade? Por que tanta pobreza? Por que tanta miséria? Por que tanto sofrimento? Algumas famílias, durante o cerco, passaram um período de fome terrível. Nós relatamos no Antigo Testamento eventos em que algumas mães chegaram ao ponto de praticar canibalismo, alimentando a família com seus próprios filhos, para que todos não morressem de fome. A pobreza, a miséria, o desespero, a dor, tomou um nível crítico no meio do povo de Deus. E aí, claro, vem essa pergunta: por que tanto sofrimento? Para Jeremias, a resposta estava muito clara. Era uma resposta dura, mas uma resposta clara. Para Jó, não houve resposta nenhuma.
Lá no íntimo nós sonhamos, desejamos uma caminhada sem nenhum tropeço. Uma vida, não digo nem uma vida de riquezas e glamour, mas lá no íntimo a gente deseja muito uma vida que tenha sentido, onde o que ganhamos mensalmente é de fato necessário para pagarmos todas as nossas contas, sem nenhum problema. E quem sabe sobrar um dinheirinho no final do ano para irmos à praia, que maravilha. Mas ansiamos lá no nosso íntimo uma vida que, embora por vezes tenhamos algum resfriado, alguma febre, algum problema, mas nada que nos assole, como doenças que de fato tiram a nossa saúde, a nossa disposição, algumas incuráveis, alguns que não têm mais o que ser feito. Lá no nosso íntimo a gente deseja muito uma caminhada sem tropeços, mas de fato, para muitos de nós, eu diria que para a maioria do povo de Deus, para a maioria das pessoas que vivem, independente de ser cristão ou não, esse é um sonho quase que inatingível. Eu conheço um grande amigo, servo de Deus, de fato, muito melhor do que eu, chamado Nilson de Oliveira. Eu pedi permissão para ele ontem, para citar o seu exemplo de vida. Esse texto que nós lemos, eu encontrei nessa semana no Facebook dele, só o texto. Isso me tocou profundamente o coração. Esse homem, Nilson de Oliveira, um amigo que conheci na faculdade, é um professor universitário, hoje aposentado, hoje com 63 anos de idade. É um exemplo de fé e de superação. Um dos maiores palestrantes que eu tive a honra de conhecer. A grande maioria das vezes, suas palestras são palestras motivacionais. E já deu, com certeza, pelo menos mais de 2.000 palestras, alcançou milhares de alunos. Mas a vida dele não foi uma vida fácil, não foi uma caminhada sem tropeços, como nós desejamos tanto. Com 1 ano de idade, ele foi acometido de paralisia infantil. Passou a andar com muita dificuldade com auxílio de muletas. Nunca pôde correr, jogar bola, brincar com as outras crianças, como as outras crianças costumavam brincar. E depois de alguns anos, ele teve que usar de fato a cadeira de rodas, para nunca mais sair dela. Claro que enfrentou muitas crises durante a sua vida, muitos desertos, muitas dificuldades. Porém, venceu-as, entregou de fato seu coração a Deus e se tornou uma pessoa admirável. Como ele mesmo já disse, a sua condição, a sua cadeira de rodas permitiu que ele fosse muito mais longe do que as suas pernas o levariam. Com isso ele quis dizer que ele pôde alcançar muito mais corações através do seu exemplo, das suas palavras, da sua fé, do que alcançaria de outra maneira. Com toda certeza do mundo, se eu vivesse mais 10 vezes o tempo de vida que ele já viveu, eu nunca alcançaria, com as minhas palavras, o tanto de vidas que ele já alcançou, o tanto de corações que ele já tocou, trazendo esperança, trazendo exemplo, semeando a graça do Senhor através da sua vida e das suas atitudes. Meus irmãos, por muitas vezes a vida é injusta, mas nós podemos contar com a graça de Deus. Aleluia. Nunca a dor, mesmo que seja presente, latente em nossas vidas, nunca ela vai abafar, sufocar a esperança que temos no Senhor. Louvado seja Deus. Um vírus que surgiu do outro lado do globo já trouxe tantas mortes, inclusive no nosso país. Já deixou tantos homens e mulheres, chefes de família, desempregados. Já travou a vida de muitos profissionais autônomos. Já prejudicou a vida de praticamente todas as igrejas. E a situação pode piorar,
e pode piorar muito mais, infelizmente. Ainda viveremos o pico dessa enfermidade, dessa doença no nosso país. E não há resposta pronta para isso. Por que Deus permitiu que esse vírus surgisse? Não é uma resposta simples. O fato é que Deus é soberano e ponto final. Aleluia. Deus poderia ter impedido com toda a certeza do mundo. Por que Deus não impediu? Eu não sei. Eu sei é que Deus é soberano e nada foge ao seu governo. E nada foge ao seu controle. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Meus irmãos, é comum em momentos como esse, alguns de nossos irmãos, eu me refiro à igreja no Brasil, é muito comum alguns de nossos irmãos tomarem uma atitude muito insensata, para não dizer irresponsável, dizendo: em nós o vírus não toca. E se houver um novo decreto para fechar o templo, o nosso templo não fecharemos. Continuaremos com as nossas atividades. E vamos continuar com a nossa vida normalmente, porque nós somos o povo de Deus, em nós o vírus não toca, basta termos fé. Havia um pensamento parecido com esse nos dias de Jesus. Pensamento que dizia: aquele que é de Deus tem uma vida muito diferenciada, muito mais privilegiada do que os outros. E veja o que Jesus fala. Lucas capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou afirmar. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmar. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. As palavras de Jesus. Meus irmãos, o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, o frio acomete a todos, uma tempestade devasta a casa de todos indistintamente. E quando acontece a cair na ribanceira, um avião despenca, morrem todos, independente de crerem em Deus ou não, independente de serem mais pecadores ou menos pecadores. Para os nossos dias, acaso o vírus escolhe quem tem fé em Deus ou não tem? Acaso o vírus escolhe quem é temente a Deus ou não é? A grande questão que Jesus coloca é: vocês deviam cuidar, falando para os judeus daqueles dias, em especial para os fariseus, vocês deviam cuidar era da vida espiritual, era da salvação, da vida eterna, porque aqui a vida de fato é difícil, e cheia de injustiças, e cheia de dificuldades, e a vossa recompensa não está aqui, a vossa recompensa, o vosso galardão está na vida eterna, porque o meu reino não é daqui, o meu reino é celeste. Mas, meus irmãos, nós nunca perdemos a nossa esperança. Embora é possível que vivamos muitas injustiças em nossa vida, porque a vida de fato é injusta, o fato é que nós permanecermos firmes, esperando no Senhor. Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. Versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias. Do hebraico, chesed, que significa, traduzido para nós como misericórdia, significa bondade, benignidade, fidelidade. E a própria palavra misericórdia
que nós conhecemos tão bem, vem do latim e é a junção de duas palavras. A palavra miseratio, que significa compaixão, e a palavra cordis, que significa coração. Na junção, compaixão e coração, um coração compadecido. É porque Deus se compadece em seu coração por nós, que nós não somos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Fidelidade, do hebraico emuná, significa, traduzido como fidelidade, significa firmeza, estabilidade, fidelidade. A firmeza do Senhor é grande. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua firmeza, grande é a tua estabilidade. Deus não muda, Deus não vacila, Deus não se surpreende, nada pega Deus de surpresa, nem mesmo o meu pecado. Nada muda a Deus, nada muda o amor que Deus sente por mim, nada muda o amor que Deus sente por você, nem mesmo as nossas falhas. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca coloca a mão na cabeça e diz: eu amava tanto esse rapaz, amei o Rogério, o chamei, desde antes da fundação do mundo, já o havia escolhido, derramei sobre ele o meu espírito, derramei sobre ele o sangue puro e carmesim de Jesus Cristo, que o lavou de todo pecado, e esse miserável continua fazendo o que não devia. Por vezes o coração continua tendendo ao pecado. Por que fiz isso? Por que fui salvado? Por que fui escolhido? Isso não acontece com Deus. Nada pega Deus de surpresa. Quando o escolheu, quando o amou, mesmo antes da fundação do mundo, tudo já estava escrito diante dos seus olhos. Todos os dias da nossa vida, cada ato, cada palavra, cada sentimento, cada ação, cada dia, Deus já sabia. E ainda assim te amou, ainda assim te escolheu. E nada pode abalar o nosso Deus. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua firmeza, a tua estabilidade, e a sua misericórdia, a sua compaixão é a razão de não sermos consumidos. Glória. Resta-nos, irmãos, com alegria no coração, aguardarmos pela salvação que vem do Senhor. Graças. Versículo 24 e 25, nós já estamos encerrando. Deus. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação, do hebraico Teshuvah, que significa, que foi traduzido para nós como salvação, e que tem um sentido de livramento. O povo de Israel não tinha o conceito, Jeremias não tinha o conceito de vida eterna. Quando nós lemos a palavra salvação, logo pensamos na vida eterna. No Antigo Testamento nós temos que ter a ideia de que esse conceito ainda não existia no coração do povo. Então, quando diz bom é aguardar a salvação do Senhor, nesse texto, nesse momento, não está falando da vida eterna que tanto aguardamos, está falando do livramento que Deus traria. Mesmo sabendo que a dor que estamos vivendo não é à toa, é justa, é merecida, é inevitável, o profeta ainda traz no coração a certeza de que um dia ela passará. Aleluia. Um dia isso terá fim. Um dia veremos o sol brilhar novamente. Um dia estaremos de volta em Jerusalém, a Terra Santa, a nossa terra. Um dia edificaremos mais uma vez o templo do Senhor e o adoraremos novamente no templo. Bom é aguardar a salvação, o livramento, a providência, o socorro que vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, e nele nós esperamos, e nele nós aguardamos, e por isso o nosso coração se enche de esperança e de alegria, mesmo que não há motivo plausível, sensato para tal, mas essa paz que invade a nossa alma, essa esperança
que invade o nosso coração não precisa ter um motivo razoável, porque ela vem do nosso Deus. Nós vivemos e viveremos dias difíceis, mas é bom nós termos no coração que Deus nunca foi pego de surpresa. Às vezes eu vou desejar me queixar, talvez muitas vezes eu vou querer me queixar com Deus, eu vou querer murmurar. Talvez a minha fé tenda a desfalecer quando eu passar por um deserto muito árido e quando essa caminhada for muito longa. Então eu me lembro das palavras do profeta: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Então eu preciso lembrar a minha alma que de fato eu sou um pecador, falho e miserável, mas que estou firme e seguro nas mãos de um Deus misericordioso, um Deus que não muda, um Deus que nunca é pego de surpresa, um Deus que me amou e me escolheu muito antes de eu haver nascido, um Deus em cuja presença está a minha esperança. O cativeiro chegará ao fim, a dificuldade chegará ao fim, o deserto chegará ao fim, as lágrimas um dia cessarão, porque a nossa porção é o Senhor, e no Senhor esperaremos. Bom é aguardarmos o livramento do Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, por favor. Pastor David.